Amém? Amém. Glórias a Deus, vamos ao que interessa. Glória a Jesus. Por favor, abram vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 19. Nós vamos ler somente um versículo. Glória a Jesus. João, capítulo de número 19. Glória a Deus. Versículo de número 30. João, capítulo de número 19, versículo de número 30. Quem achou diz amém. Amém. Então leiamos o que nos diz a palavra do Senhor. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Disse o quê? Está consumado. Mais forte, igreja. Está consumado. Glória a Deus. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Eu quero ser bem breve, bem sucinto em minhas palavras, porque a mensagem que Deus colocou no meu coração é uma mensagem totalmente cristocêntrica. O Evangelho de João, ele é singular dentre os outros, porque João não destaca muitos milagres. São apenas 7 os milagres registrados no Evangelho segundo escreveu João. Ele tem uma visão totalmente teológica a respeito da pessoa de Cristo Jesus, não que os outros não tenham. Porém, nós olhamos para o Evangelho de João com uma facilidade de compreensão. Ele não usou tantos argumentos como Lucas e Mateus, que se aprofundaram nas raízes judaicas, não. O apóstolo João, ele criou frases simples, de tal forma que nós lemos o texto e logo compreendemos. Ele foi um homem simples, que aprendeu com um homem simples e ensinou de maneira simples. Quem foi Jesus Cristo? Como homem, Jesus Cristo sentiu fome, mas como Deus, Jesus Cristo é o pão que alimenta o faminto. Como homem, Jesus Cristo sentiu sede, mas como Deus, Ele é a fonte que jorra para a vida eterna. Como homem, Jesus se sentiu cansado, mas como Deus, Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Como homem, Jesus Cristo sangrou lá no Getsemane, gotas de sangue, mas como Deus, Ele curou a mulher do fluxo de sangue, de uma hemorragia interna, glória a Deus. Como homem, Jesus Cristo, oh aleluia, dormiu na proa do barco, mas como Deus, Ele se levantou e disse: aquieta-te vento, cala-te mar, e o vento parou e a tempestade se acalmou. Por quê? Porque o Rei da vida, o Pai da criação, estava dando uma ordem, e é este Jesus que nós servimos e viemos aqui para adorá-lo. Quando Jesus é entregue pelo Sinédrio judaico, o Sinédrio teve que encontrar pelo menos 3 acusações contra Jesus. Quantas acusações eu falei? 3. Oh, glória a Jesus. A primeira era que eles não reconheciam Jesus como o Messias prometido. Logo, ele estava falando que Jesus era um impostor. Jesus estava incomodando tanto, ensinando de maneira ávida ao povo a palavra de Deus, de tal forma que o povo olhava para Jesus e dizia: ele não ensina como escriba e fariseu, porém ele fala como quem tem autoridade. Quando os fariseus veem o povo enaltecendo Jesus e glorificando a Deus, eles falam: ele é um impostor, a palavra de Deus não está nele. Mas eles não sabiam que Jesus Cristo era a própria palavra de Deus revelada, que se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. A segunda acusação era de blasfêmia. Por que blasfêmia? Jesus Cristo foi acusado de violar o Shabbat Shalom, o dia do sábado sagrado.
Isso me faz recordar em Lucas, capítulo de número 13, os versículos de número 10 ao 17, o texto vai narrar a história de uma mulher que viveu 18 anos indo para a sinagoga. Basicamente, a sinagoga era a igreja no tempo de hoje. No dia do sábado, o povo ia para ouvir a palavra de Deus. O povo ia para ouvir o quê? A palavra de Deus. Redobre sua atenção. 18 anos, aquela mulher entrava na sinagoga, ouvia a pregação e saía do mesmo jeito, porque lá não tinha presença de Jesus. Tinha até palavra de Deus, mas sem presença, irmão, não dá. Quando Jesus está no dia e aquela mulher entra, Jesus olha para ela no dia do sábado e cura aquela mulher. O que é que acontece? Uma revolta entre a liderança judaica, porque vocês têm toda a semana para vir e ser curado. No dia de sábado não. Jesus Cristo olha para eles e diz: hipócrita, porventura, se um boi ou um cavalo cair numa vala, você não vai lá e tira? Quanto mais essa filha de Abraão, ó glória a Deus. A mulher estava escravizada, caída no buraco, ela não podia se endireitar e nem olhar para o céu. Mas no dia que a presença de Deus estava no culto, ela até chegou encurvada, mas saiu de pé, glorificando a Deus nas alturas, porque ela saiu restaurada, curada, vigorizada pela glória de Deus. A terceira acusação que eles acharam que foi motivo para a revolta chegar ao ápice foi porque Jesus se igualou a Deus. João capítulo de número 10, Jesus Cristo está pregando após a cura de um cego de nascença. Nunca se ouviu na história, oh glória a Deus. Eu já vi profeta levantar defunto no Velho Testamento. Eu já vi multiplicar pão e tirar a morte da panela. Eu já vi profeta orar, fogo do céu descer, mas cegueira não tinha ninguém. Quando é um dia, eles levam uma mulher adúltera até Jesus, com o intuito não de matar aquela mulher, mas matar, oh glória a Deus, e é aqui que eu me maravilho. Eles queriam matar a reputação de Jesus. O intuito deles não era pegar Jesus numa falha, não, era só matar Jesus. Eles queriam escravizar Jesus, mostrar para o povo e dizer: ele é um falso profeta. Está vendo que o que ele ensina não vem de Deus? Mas Jesus, oh glória a Deus, cheio de sabedoria de Deus, ele olha e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus Cristo livra aquela mulher do laço do passarinheiro, oh glória a Deus, e entra no capítulo 9, porque no capítulo 8 eles pegaram pedra para apedrejar Jesus. Jesus passa pelo meio deles, e quando Jesus vai passando, ele vê um cego de nascença. Quando ele vai passando, os discípulos olham para ele e dizem: quem pecou, Senhor? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus Cristo olha para os discípulos, olha para o cego e diz: nem ele e nem os pais, mas foi assim para que nele se manifestasse a glória de Deus, oh glória a Jesus. Quando Jesus cura o cego, que todo mundo começa a ver o cego enxergando, fala: parece com ele. Outro diz: não é ele. E ele olhava para o povo e dizia: sou eu. Sabe por quê? Antigamente nós éramos cegos. Todo mundo olhava para a gente e dizia: isso aí de uma vida de pecado, isso aí não presta para nada, isso aí não vai para frente. Mas um dia Jesus chegou, oh glória a Deus, como o sol na sua força, e deu luz às nossas vistas. E hoje o povo olha para nós e diz: é ele. Outro diz: não, parece que é ele, parece que é ela. E nós temos que abrir a boca e dizer: sou eu, porque eu encontrei Jesus de Nazaré. E aí ele entra no sermão do bom pastor. No sermão do bom pastor ele se iguala ao Pai. No capítulo de número 11 de João, ele ressuscita Lázaro. E ali chegou ao ápice e o momento da sua assunção e da sua crucificação. Quando eles levam com essas acusações até Pilatos. Pilatos era um homem romano. Pilatos era o quê? Romano. E
Isso é introdução, irmãos, eu já vou entrar. Tem tempo. Pilatos era romano. Pilatos não ia julgar sem saber a verdade. Sem saber o quê? Só que se tinha 4 pilares que Aristóteles colocou para se chegar ao conhecimento da verdade. Eu quero falar em rápidas palavras qual foi o diálogo de Pilatos e Jesus, porque às vezes a gente não entende. O primeiro pilar é a ignorância. É o quê? É a ignorância. João, capítulo de número 18, versículo de número 31 ao 33. Pilatos recebe Jesus, senta com Jesus e diz: tu és rei dos judeus? Observe que a palavra rei está com R minúsculo. Isso dá conotação de um poder da terra, uma autoridade terrena. Jesus olha para Pilatos e diz: tu dizes isso de você mesmo, ou outros te disseram a meu respeito? Oh, glória a Deus. Pilatos olha para Jesus, sai e olha para os seus acusadores e diz: eu não acho nesse homem culpa alguma. E eles falam: crucifica-o, porque se você não fizer isso, tu não é amigo de César. Oh, glória a Deus. Pilatos volta e entra no segundo pilar. Oh, glória a Jesus. Qual é o segundo pilar? A dúvida. A dúvida está no versículo de número 37 do capítulo 18. Ele entra de novo e indaga Jesus sobre o seu reino, se ele seria rei. Aí ele olha para Jesus e fala: logo tu és rei. Jesus Cristo olha para Pilatos e diz: eu para isso nasci, e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Oh, glória a Deus. Pilatos estava buscando. Na sua busca, Jesus Cristo cortou o caminho e disse: eu já vou logo pela cepa, já que você quer a verdade, eu já vou entrar no assunto. Eu para isso nasci, e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Oh, glória a Deus. Quando Jesus tira a dúvida dele, o que é que entra? A opinião. O versículo de número 38, a Bíblia diz que Pilatos olha para Jesus e diz: mas o que é a verdade? Verdade no grego é aletheia. Só que no hebraico, o significado de verdade é emet. Emet vem da conotação de pelo menos 3 letras: Aleph, Mem e Tav. Aleph é a primeira letra do alfabeto, glória a Jesus. Mem fica no meio. E Tav, oh, glória a Jesus. E Talit fica a última letra do alfabeto hebreu. Qual é o significado disso, irmã de Elcio? Jesus Cristo estava falando para Pilatos que a verdade é verdade no começo, no meio e no fim. Quando Jesus Cristo olha para o povo e diz: eu sou o caminho, a verdade, ele estava falando: eu sou o mesmo ontem, sou o mesmo hoje e serei o mesmo eternamente. A verdade de Deus não muda. No conceito de Pilatos, a verdade era relativo. O que é relativo? É algo que se para mim é verdade, para você não é. Quando Jesus Cristo entra com esse fato na cabeça de Pilatos, ali não era mais Pilatos que estava interrogando Jesus. Agora era Jesus que estava entrando na mente de Pilatos. Oh, glória a Deus. Pilatos sai para o povo e diz: olha, eu não acho nele culpa. Vou mandar bater nele e vou mandar soltar. E eles continuam: não, se você não crucificar esse homem, você não é amigo de César. Mata-o, porque ele se fez igual a Deus. A Bíblia diz no capítulo 19, que quando Pilatos escuta essa palavra, João, capítulo de número 19, versículo 7 a seguir, que quando ele escuta que Jesus se fez filho de Deus, mais atemorizado ele fica, e dali por diante ele tem o intuito de soltar Jesus, mas não consegue. Por quê? Porque lá na glória Jesus Cristo já era cordeiro crucificado antes da fundação do mundo. Pilatos viu que não tinha jeito. O que ele faz? Manda confeccionar uma tábua com as palavras: Jesus Cristo Nazareno, o rei dos judeus. O que é que isso quer dizer, irmão Ediel? Quando ele faz a placa dizendo Jesus Cristo Nazareno, o rei dos judeus, quando os judeus enxergam aquilo, eles se revoltam e dizem: não, diz que ele se fez igual ao Filho de Deus. Pilatos olha para os judeus e diz: o que eu escrevi, escrevi.
Sabe o que é que isso quer dizer para mim, para você, para nós? Jesus basicamente estava falando para eles: ele pode não ser rei para vocês, mas para mim ele já é. Vocês podem rejeitar a coroa dele, mas eu estou vendo que ele veio de lá. Glória a Deus. Aleluia. Vendo que não tinha como soltar, e é aqui que eu entro. Ele manda crucificar Jesus. Quando Jesus passa pela agonia da dor, às 3 horas da tarde, a que horas? Às 3 horas da tarde, Jesus Cristo dá o último suspiro. E qual é a sua palavra? Tetelestai. Pai, está consumado. Em que momento essa palavra era aplicada? É isso que eu vou falar nesses minutos que nós ainda temos. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. O primeiro passo em que a palavra tetelestai era aplicada era ao término de um serviço ou de uma missão que um pai dava a seu filho. O pai chegava para um filho e dizia: filho, vai lá e limpa o meu quintal. Quando o filho ia, que voltava, ele chegava para o pai e dizia: pai, tetelestai, eu já acabei o serviço. João, capítulo de número 4, eu amo a Bíblia. A Bíblia diz que os samaritanos vêm subindo para ver Jesus, para ouvir a sua pregação. Jesus Cristo olha para os discípulos e diz: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Qual é? Fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus Cristo, quando gritou na cruz tetelestai, ele estava dizendo: pai, a missão que o Senhor me deu de salvar a humanidade foi concluída agora na cruz do Calvário. Ele não veio em vão. Sabe por que estamos aqui hoje? Porque ele concluiu a tarefa que o pai me deu. Ele olha para o povo e diz: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Oh, aleluia! O segundo passo, que eu quero tomar um pouco mais tempo, é que tetelestai era usada quando havia um quitamento de uma dívida. Quando se quitava uma dívida, se fazia um orçamento e no final, após a assinatura, estava escrito tetelestai. A dívida está... Todos nós éramos devedores diante da presença de Deus. E eu amo pensar dessa forma, porque a Bíblia diz em Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36 a seguir, que um fariseu convida Jesus para entrar na sua casa, para comer, para celebrar. Jesus entra na casa do fariseu, se assenta na mesa e começam a comer. De repente, uma mulher entra no cenário com um vaso de perfume de unguento. Chega por detrás de Jesus, começa a chorar, molhar os seus pés com as lágrimas e enxugar com os seus cabelos. Quem não entende as coisas de Deus fica murmurando. O fariseu olha e diz: se este fosse profeta, saberia que esta mulher é uma pecadora. Jesus Cristo olha para ele e diz: Simão, quero te falar uma coisa. O que é, Jesus? Pode falar. Existiam 2 homens. Um devia 500 dinheiro de prata, outro devia 50. O Senhor, sabendo que os 2 não tinham como quitar a dívida, perdoou a dívida de ambos. Aí eu lhe pergunto: a quem foi que ele amou mais, que amou-lhe mais por ele ter perdoado? Simão olha para Jesus e diz: é óbvio, aquele que muito foi perdoado. Jesus vira para a mulher e fala com Simão: pois é, eu entrei na tua casa, oh glória a Jesus. A talha para a purificação estava na porta, mas não tinha ninguém para lavar os meus pés. Esta, porém, sabendo que é uma pecadora, que tem uma dívida com Deus enorme, começou a regar os meus pés com as suas lágrimas. Não tinha ninguém na porta para me receber com um lenço e enxugar meus pés, Simão, porque você me chamou aqui para me humilhar. Mas essa mulher, mesmo sem lenço, pegou o seu cabelo e começou a enxugar os meus pés. Oh glória a Jesus. Oh Simão, quando eu entrei na sua casa, você
não me recebeu com ósculo santo. Esta, porém, está beijando os meus pés desde que entrou na sua casa. Ei, Simão! Oh, aleluia! Ninguém ungiu a minha cabeça com óleo, Simão. Esta, porém. Qual é o tamanho da tua dívida, irmão? Quanto você devia para Deus? Irmão, eu devia muita coisa e eu sei o quanto isso pesa no meu coração. Quem olha hoje diz assim, você não sabe o quanto eu já me martirizei pelas coisas do passado. Mas aí vem um texto que Rivael leu e diz: vós antes estavais mortos nos vossos pecados e nas vossas ofensas, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com o seu amor que muito nos amou, nos deu vida. E se isso não é motivo para celebrar a grandeza de Jesus pendurado naquele madeiro, perdeu o sentido. Porque às vezes nós estamos aqui, mas parece que a mente está longe. E eu digo sem hipocrisia nenhuma, que desde o momento que eu cheguei aqui, eu estou sentindo Jesus do meu lado. Eu já chorei ali, eu já senti graça. Mas tem gente que se esqueceu da dívida que foi quitada. Aí chega aqui e fica esperando do pregador, do cantor. Tem que vir alguém com um nome forte, com um cartaz bonito, para me celebrar a Deus e sentir graça. Eu quero lhe dizer uma coisa: se o dono da festa não estiver lá, não adianta. Pode chamar pregador bonito, cantor top, mas sem a presença de Jesus não vai, porque Ele quitou a nossa dívida, cravando-a na cruz do Calvário. Eita Jesus! Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 14, diz a Bíblia: e havendo riscado o escrito de dívida que era contrário a nós, cravando-a na cruz do Calvário. Existia uma dívida, e aqui entra a segunda parte. Tetelestai também era usada quando um servo cumpria o seu tempo de serviço. Ele recebia a sua carta de alforria, como a gente conhece, e ele podia seguir livre. Só que quem sabe o quanto Jesus pagou, não sai de perto de Jesus. O apóstolo Paulo, tendo conhecimento disso, ele diz: e eu sou escravo de Jesus Cristo, em prisões, em cadeias, todavia a palavra de Deus não está presa. Paulo foi preso, se sentiu escravizado, mas era por Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que ele estava preso, a sua mentalidade estava livre, porque no caminho de Damasco a dívida dele foi quitada, e por isso que ele disse que a dívida foi cravada na cruz. A gente às vezes lembra de pagar o cartão. A gente às vezes se embaraça todo com o cartão. É dívida que só cresce. Agora imagine, naquele dia, se o nosso escrito de dívida não tivesse sido pregado lá na cruz, o que seria de nós hoje? Se a trombeta, oh glória, tocar hoje, pode ser agora, irmão. Pode ser no final do culto, indo para casa. Pode ser na boa noite de sono, pode ser amanhã indo para o trabalho. A gente pode sair daqui, é uma realidade, ter um ataque fulminante, e se a sua senha chegar, irmão, sabe qual é a segurança? É que nós não fomos comprados com coisas corruptíveis como ouro e prata, mas com precioso sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário. Quem recebe essa palavra, irmão? Será que tem alguém entendendo? Oh, glória a Deus. E o terceiro e último passo, quando a palavra tetelestai era usada, era quando se terminava de pagar a compra de uma casa. Terminava de pagar o quê? Nossa casa já foi paga.
Eu acho que só metade entendeu. João, capítulo de número 14. Jesus Cristo olha para os discípulos, vê eles tristes, amargurados, porque Jesus Cristo estava falando que iria morrer na cruz. Jesus Cristo olha para os discípulos e diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, ó glória, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, ó glória. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for, voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus Cristo construiu a casa, já pagou o preço, e ela está lá adornada, só esperando o povo de Deus chegar. E não é qualquer casa não, irmão. Você já viu a glória do céu? Ô glória, Jesus. Não tem como não pensar nisso, irmão, e não se alegrar. É rua de ouro, muro de jaspe. Eita glória a Deus. Eita Jesus. Mas não foi de graça, teve um preço. Qual foi, irmão Adelson? A dor e o escárnio de quem não merecia sofrer. Porque a gente escuta falar de Deus que entra nas pelejas e vence, mas ninguém fala do Deus que decidiu morrer. Porque ninguém matou Jesus. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu é que vou dar. Eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar os pecadores. Ele veio por mim, por você, por nós, para a igreja de humildes em Feira de Santana hoje. A mensagem é que a nossa dívida já foi paga e foi cravada lá na cruz, para nos trazer vida, vitória e vida eterna. Sabendo disso, e havendo concluído a sua obra, Deus tem. Jesus, na cruz do Calvário, com os braços estendidos, ele dá seu último suspiro e diz: está consumado. Esse é o grito de vitória da igreja hoje, e às vezes a gente não entende. Nas minhas palavras seria: está reconciliado, Pai. Por quê? O véu não rasgou para Deus sair. Não, não, não. O véu rasgou para a gente entrar. Não entendeu não, eu vou repetir. Antigamente o sacerdote entrava uma vez por ano, porque Jesus Cristo morreu às 3 horas da tarde. Era às 3 horas da tarde, que era o último sacrifício diário. Quando Jesus Cristo grita lá: está consumado, o sacerdote está embaixo matando o último cordeiro que representou a velha aliança. Por quê? Porque quando Jesus Cristo gritou lá: está consumado, a terra tremeu, oh glória a Deus. O véu do templo se rasgou e hoje nós temos acesso, porque ele está introduzido na glória entre os querubins, à destra de Deus, intercedendo pela nossa vida. E isso é motivo de alegria. Porque hoje o povo está na micareta. Eu vi os jovens aqui sexta, sábado, dando lugar a Deus, enquanto tem pessoas morrendo, pessoas se acabando. E sabe o que me alegra? Porque eles estão tendo a oportunidade que eu não reconheci desde cedo. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas sabe o que nos prende aqui? O precioso sangue de Jesus. Então temos que reconhecer que estamos aqui, não somos merecedores, mas Ele pagou o preço em nosso lugar. Aleluia. E eu queria, às vezes tem um sermão mas hoje, quando o pastor me ligou, irmão, eu estava com a Bíblia aberta, tirei a foto e mandei para ele. Antes dele me ligar, o Espírito Santo me cutucou na cama, que minha mãe ligou, eu acordei, virei para o outro lado e digo: vou dormir. O Espírito Santo levanta, pega a Bíblia e vai ler. Sabe por quê? A igreja do século 21 está ouvindo falar sobre muitas coisas, filhos. Só estamos esquecendo que o nosso lugar não é aqui. É verdade. Que Jesus Cristo não morreu para me dar mansão. Jesus Cristo não morreu para me dar carro do ano. Jesus Cristo não morreu somente para me prender dentro de 4 paredes.
Ele gritou lá, para que nós possamos gritar lá fora, para essas almas que estão na felicidade da cachaça, que amanhã só vai ficar ressaca, e dizer para ele: eu estou feliz, não tomei uma gota de álcool, não botei um baseado na minha boca, não botei um pino de cocaína no meu nariz, mas amanheci feliz e bem, porque Jesus entrou na minha casa, mudou a minha história. Ainda que uma mãe se esqueça de ti, eu todavia não me esqueço, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia! E isso é motivo, irmão. E eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Rogar a oração dos santos ao nosso favor, pois não é fácil. Não é fácil. Apresenta a família do irmão Edielson. A caminhada é longa, mas a gente vai comendo pão junto, vai bebendo água. Deus vai dando graça, daqui a pouco a gente chega no monte, a glória de Deus se manifesta, a voz de Deus chama: sai. A gente sai e diz: você não vai parar aqui não, você ainda tem muito chão para caminhar. A caminhada da igreja só tem um ponto final, irmãos. Eita, Jesus, desceu agora. É mesmo, Jesus. Você já reparou no ônibus que a gente entra, ou na van, a gente entra e o motorista não pergunta onde a gente vai descer? O intuito do motorista é só sair da linha de chegada até a linha de saída. Sair da linha de saída e chegar no final de linha. A gente entra e sai e ele não pergunta. Tanto a gente entra e ele não pergunta, e quando a gente perde o ponto também desce, ele não pergunta. É forte, Jesus. É o pastor e o templo. O pastor é o motorista. O templo é a van. E nós somos os passageiros. Só vai descer antes de chegar no final de linha quem quiser, irmão. Porque o destino deste carro já tem endereço. Metade pegou, vou repetir. O final de linha da igreja não termina numa sepultura fria. Vai terminar lá na glória com Deus. Eita, Jesus, está descendo o rolo aqui, eu tenho que entregar. Eu agradeço, irmãos, a oportunidade em nome de Jesus, rogando a oração dos santos, para que ore por mim, por minha família, por minha casa. Eu agradeço a oportunidade, pastor Ananias, em nome de Jesus. Amém.